tecendo essa forma, essa nova forma de sermos, né? De reconstruirmos, né? E não melhor que uma água que chegou nas nossas mãos, que está nas vossas mãos, para isso ser feito. Eu cada dia mais entendo isso, porque da água, porque da água no corpo, né? Óbvio, um planeta que é 90% de água e um corpo quase 70, 80% de água é uma boa reconstrução. A gente acredita nisso a todo segundo. Eu vou falar um pouco de nós, talvez a Paty saiba um pouco, não lembro se Caroline, mas se já sabem, fica um pouco redundante, mas sempre é uma novidade, até para eu que conto assim e revejo minha própria história, nossa própria história, né? Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, Thales é biólogo, biomédico, e aí nós nos encontramos no dia do meu aniversário, foi um dos meus melhores e maiores presentes Nos encontramos, nessa vida, casamos e empreendemos, tudo junto no junto. mesmo dia, na mesma hora. Eu venho de massagens comuns, assim, massagens estéticas, eu atendia nas casas. O Thales vem de andanças em relação à biologia. E aí, pensando juntos, assim, em 6 meses, a gente realmente casou e montamos um espaço que chamava Talismã, e que tinha pilates, né? E trabalhava com captação de personalidade múltipla. Eu migrei para massagens terapêuticas, em qual com as mãos eu fazia as leituras intuitivas, né? Intuídas. Hoje tem até nome, leitura de aura, e eu já há uns 5 anos já fazia isso. Bom, e aí deu super certo, foram 3 anos incríveis, em que nos deu muita base para aquilo tudo que a gente já vinha fazendo, já acreditava, nos abrindo, né, principalmente eu me abrindo ainda mais, com mais coragem para fazer o que eu vim fazer, que é ser um canal, me disponibilizar como canal para o mundo espiritual mesmo, para estar linkando aí, né? Colocando em palavras, colocando em elementos, como mesmo a Paty diz, que a gente usa isso, que acho bem pertinente esse elemento, dessa toda essa conversa aí, dessa reconstrução. E assim foi. A gente começou a ficar muito movimentada a coisa, a gente trabalhava muito com vida pregressa, por causa da captação psíquica, de personalidade. As canalizações aumentaram muito, tomaram muito volume. Eu até então conversava muito e tinha muito acesso à minha guiança. Comecei sendo regida por um guia só e hoje eu tenho realmente uma egrégora forte que coordena todo o nosso trabalho. E até para eu entender, eu sempre desde que me recordo, moça, que ia em centro espírita, tinha já essa aptidão, mas tinha muito medo, não tinha conhecimento, não estudei doutrina, não quis estudar, né? Fui para uma filosofia muito legal, que me deu muita base, que é a Provida, e lá também não podia muita coisa, enfim, me deram uma resposta muito boa quando eu perguntei que eu tinha acessos, enfim, aí me falaram que poderia ser forjação mental, e aí para aquela hora foi excelente, porque eu tinha uns 18, 19 anos de idade, e aí eu falei, realmente é uma forjação mental e vou ficar bem quietinha. Mas isso começou a tomar muito corpo, muito volume,
e não dava mais para segurar. E quando eu encontrei o Thales, por ele vir do xamanismo, vir de processos terapêuticos, um canal super aberto, foi a força maior aí para eu me empoderar do meu propósito. A gente decidiu então sair, fechar não, nós vendemos, na verdade, nosso Pilates, nosso talismã, e aí saímos pelo Brasil, sem rumo mesmo, a gente abria o mapa e intuía, sentia e ia. O chamado era para que a gente se curasse e procurasse, né, processos de cura, elementos que nos curassem, porque para curar a gente tinha que se curar. E assim foi, a gente pegou a grana que estava disponível e saímos, fomos para Palmas, Tocantins, então fomos para o Goiás, né? Já tínhamos ido para a Amazônia, tínhamos passado por Minas, mas ainda com o talismã, e depois que a gente encerrou o talismã, a gente pegou nosso carro, nossa bagagem e fomos para Palmas, e aí em processos de cura. Só que a gente não sabia, não procurava, né? Na verdade, não procurava. E começamos a andar muito. E tinha muito chamado para água. Então a gente mergulhava em lugares, a gente ia para lugares que tinham água. E aí num determinado e não encontrava ninguém, não encontrava um curandeiro, não, né? Até perguntava, mas não encontrava. E aí a gente falava, será que é isso? Será que não é? Uma confusão danada, um movimento grande, né, interno de descobertas. E aí, num determinado momento, a gente teve um insight, assim, teve um insight e falou, não, eu acho que estava dando muita diferença do jeito que a gente entrava nas águas e saía das águas, seja no Jalapão, que a gente mergulhou lá, a água pura sílica, né, águas com magnésio, com ferro. E aí a gente falou, olha, eu acho que o que está acontecendo são curas através da água. Mas isso tudo muito, né, abstrato, tudo muito só sentido, assim, nada muito objetivo. E muitos movimentos, né, pessoais. Aí a gente, do Jalapão, a gente seguiu para Chapada Diamantina e assim continuamos. Lá na Chapada, eu achei até que a gente tinha encontrado uma curandeira, fizemos um processo, fizemos um temascal lá, foi incrível, mas não era o que eu estava imaginando, né? E aí eu tive um grande chamado para a Bahia e falava para o Thales que eu queria muito mar, muito mar, muito mar. E aí eu coloquei no Google lugares holísticos na Bahia e aí me apareceu Piracanga. E eu falei, é tudo que eu preciso, um lugar para morar, um lugar holístico, um lugar onde as pessoas falam do que eu estou falando, pensam do que eu estou pensando e agem, enfim, como a gente está agindo. E a gente chegou lá, aí nós passamos 3 dias lá, super legal, não fiz nenhum processo, mas é um lugar bacana, vale a pena conhecer ou fazer algum processo. Inclusive a fundadora de lá, que é a Angelina Piracanga, nós fizemos um encontro, ela teve uma palestra em São Paulo e a gente deu as águas de Miguel para ela. Não sei como que tá isso, porque ela pegou meu WhatsApp, mas até então não me escreveu nada. Mas enfim, né, já conhece isso. E aí de Piracanga nós saímos e paramos numa cidadezinha que chama Serra Grande, que é quem não fica em Piracanga parte ali para Serra Grande. Tem uma escola Waldorf, é uma vilinha de 4.000 habitantes, incrível, um lugar lindo, com mirante lindo. E ali, na hora que eu cheguei na praia, eu falei, Thales, eu não sei você, mas eu fico por aqui. E aí ele, mas como? Eu falei, não sei. No que eu falei, eu fico por aqui, eu olhei para uma moça, uma estrangeira conversando, aí eu falei, vou perguntar para ela. Eu cheguei para ela, olha, você tem algum lugar para ficar, uma casa, sei lá, você sabe de um lugar? Ela falou, tenho, aqui. E me levou para
Ela tem uma casa e do lado da casa tem uns quartos, uma pousada bem simples, não tem forro, não tem nada, era um banheiro e quarto. E aí eu falei, tá ótimo, é o que eu preciso para agora. E aí a gente descarregou o carro, a gente tinha um fogãozinho de, de barraca, e a gente estava veganos na época, então a gente não precisava de geladeira, comia pouco e fruta, muita fruta, enfim. Nós conseguimos nos reinventar. E ali a gente ficou quase um ano, assim, mais ou menos. Né, de Um ano. 6 a 10 meses, quase um ano. E lá a gente pôde ser, foi incrível, porque a gente pôde ser, assim, eu nunca tinha tido experiência nenhuma parecida com isso, e eu pude conhecer o que eu sou, porque a gente ficou natural de novo, para mim foi novo no natural, né? E despidos completamente de quase tudo, a gente tinha pouco recurso, né? Só que tinha muito recurso espiritual. E aí, minha guiança estava bem aflorada nessa época, eu já estava com vários guias acoplados e, e muito conectado. A gente vivia 24 horas conectado. Atrás do meu apartamentinho, assim, dos quartos, tinha uma mata incrível. E aí, de frente para o mar, pé na areia praticamente, é paradisíaca, a gente não tinha estímulo, né? Não usava muito a internet, pouco a internet. E aí a gente conseguiu ficar, eu consegui, o Thales também, conseguimos ficar na pureza do canal, assim, sem interferência, sem nada, para realmente construir esse canal. Aí, num determinado dia, eu ficava muito na praia. Tinha uma cabaninha, assim, feita de coqueiro, de folha de coqueiro. E eu ficava muito lá. E aí, me falaram assim na orelha, procurem o Miguel, né? Aí, eu falei, nossa, claro, vamos achar o Miguel. Voltei para casa, assim, para o apartamento, e falei, Thales, nós temos que procurar o Miguel. Miguel, eu falei, não sei, vamos procurar o Miguel. Porque nossa ideia, como a gente já vinha do mundo terapêutico, lá na Bahia, era alugar uma casa, ainda é, e receber pessoas para fazer processos terapêuticos, que eram os que a gente fazia até então. E eu falei, o Miguel, Thales, ele é o dono dessa casa que a gente vai alugar e que vai ser incrível, enfim, aquelas mirabolação total, miragem, né? E aí a gente fez isso, começamos a procurar, perguntar para as pessoas, eu perguntava para os caiçaras, você conhece algum Miguel? Você conhece alguém que tem casa que chama Miguel? E aí os caras, não conheço. Aí um dia a gente foi para Itacaré, e aí tem uma igreja lá de 1.400 e bolinha, quase 1.500. E aí eu entrei na igreja e falei, Thales, nós precisamos de uma luz maior, assim, vamos entrar na igreja, ver se sai um santo de lá, sei lá. E a igreja é São Miguel, tem um Miguel enorme lá. O padroeiro da cidade de Itacaré, de toda aquela região, é Miguel. E aí eu falei, bom, achei o Miguel. Mas até então também tudo muito subjetivo, até muito engraçado para nós, assim, né? Aquela vida. E aí, só um minutinho. E aí isso começou a aumentar, começou a tomar um volume grande, coisas que estavam acontecendo. E aí num dia, tudo bem com a internet? Ah. E aí num dia muito intenso, estava muito conectada. Eles tinham feito processos comigo de neutralidade, de vazio. Eu fiquei dias sem conseguir formar uma frase inteira. Eles começaram a fazer um processo muito grande comigo, assim, de limpeza, parecia limpeza de canal. Eu não conseguia pensar nada. Agora, assim, relembrando, eu consigo entender quando falam vazio,
O pensamento vai e vem, não entra no pensamento. Eu estou lembrando disso, que eu fiquei completamente sem nada. E o Thales Indião, ancorado lá na força, só vendo tudo isso, né? Porque realmente era nosso processo, mas me parecia assim que eu estava precisando até mais assim do que o índio. E aí, num dia ensolaradíssimo, assim, eu voltei da praia correndo e falei, Thales, você anota, porque o negócio é enorme. Não está cabendo diante de mim e eu não sei o que é. Bom, fechei o olho e aí eles foram. Eu não sei precisar quantas horas de canalização. Eu fiquei Umas 2 horas. umas 2 horas, meio a meio, assim, consciente, porque eu canalizo consciente, né? Eu só me afasto um pouco e aí recebo e completamente consciente, né? Mas desse foi tão forte que eu tinha meia consciência, assim. O Thales foi anotando, anotou de começo ao fim, aí no final falou, eu sou Micael, me apresento a vocês e o que eu posso dizer é que nós estávamos precisando de uma energia feminina e masculina para ancorar uma reconstrução na Terra. E vocês foram para isso, e que bom que despertaram. E todo esse caminhar de vocês era assim, as águas, vocês estavam sendo orientados e intuídos para isso, né? Falei, ok, presentão, mas vou fazer o que com isso? E aí nós descemos, saímos da Bahia correndo, porque a gente meio que, né, entusiasmou assim com o negócio, de sentir aquela força, e descemos para cá, para Catanduva, que é a nossa cidade natal, e começamos a materializar as águas. E aí foi engraçado, porque parecia uma conversa esquisita, né, assim, para uma cidadezinha aqui pequena e tal, e nós chegamos numa agência de publicidade para falar disso aí. E aí foi até engraçado, o menino não sabia se ele queria ou se ele não queria. Ele ficou zonzo com a gente falando, mas enfim, não deu certo. A gente fez um lote, não era isso. Na hora que o lote estava pronto, eu olhei e falei, Thales, não é isso. O Thales falou, você tá doido? Eu falei, não, tô super lúcida, não é isso. Aí ele falou, o que você sugere? Eu falei, eu sugiro que a gente volte para Bahia. Aí pegamos tudo de novo, enchemos o carro de água, água Ibirá, que é uma água próxima aqui da nossa cidade, que é a água mais alcalina do Brasil e dizem que do mundo, 10,15, e subimos para a Bahia e fizemos o primeiro lote experimental, vamos dizer assim, lá na Bahia. E começamos a beber, óbvio, não dava para pegar a agência de publicidade sem beber as águas. E aí assim foi. A gente começou a beber e a ter os insights, a se curar e entrar nisso aí, entrar na frequência, né? Entrar na expansão mesmo da consciência, nos transformar no DNA, entender tudo isso. Isso quase levou um ano até a gente chegar em Floripa, que Floripa tinha um chamado. Depois também a gente foi entender, porque a gente seguia algo de uma canalização que era vão para leste. Aí ficava muito fácil, vão para leste. E a gente seguia e não seguia, né? Porque é muito amplo. E aí a gente tinha um chamado muito grande para Florianópolis, e a gente chegou em Florianópolis, e a gente ficou ali no Beco dos Surfistas. E um dia eu fui na Joaquina e vi lá na placa que lá é a leste, né? Eu falei, então eu cheguei a leste, entendi onde eu tinha que chegar. Na verdade, a canalização era, vão para uma ilha no leste. E aí nós chegamos nesse lugar. E aí lá em Floripa, a gente já estava mais no empreender-se e fizemos o lançamento das águas lá, né?
E aí, a partir daí, a gente entrou nesse mundo virtual com as águas, só que a gente está sentindo que realmente a presença, estar mais, falar mais, realmente é necessário, né? Bom, eu contei basicamente, assim, nossa história, né? Parece, às vezes parece uma coisa surreal, mas bem real. A gente se sente na pele isso até hoje, sente essa força. E as águas é só um primeiro elemento, ainda tem os olhos, que já está canalizado, mas ainda não materializado, tem água mineral, também já toda informada, tem os processos que eles vêm no meio disso tudo, que é o contínuo, e tem um processo que chama inteligência suprema também. Inteligência sagrada. Inteligência sagrada, que envolve inteligência suprema, inteligência individual, inteligência basal e a inteligência sistêmica. Então, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para expor, muita coisa de consciência mesmo. E a gente quer levar isso de forma simples mesmo, simples como a água, né? Falando de canalização normalmente, falando do nosso meio, do nosso jeito que a gente faz, que é simples, né? A gente não tem nada que mira a bola, não tem pirofagia, que nem o Tales diz. A gente é um casal, a gente já entendeu agora o que é que a gente veio fazer, a gente sabe de onde a gente veio, né? E tá sendo demais. Descortina, né? Então, às vezes rasga, às vezes dói, dá para confundir um pouco com sofrimento. Eu tenho um pouco disso, eu confundo um pouco com sofrimento, com estar sofrendo. Mas hoje também tive insight de que não é troca de pele mesmo, é reconstrução. A gente vai falar ao longo das interações sobre essa reconstrução, porque há uma inversão forte dos chakras. A gente já está fazendo isso já faz um tempo. Então, a gente vai aos poucos também falando mais. Tem uma gama de coisas, né? Bom, eu vou dar a palavra para o Thales, se não deixar eu falo aqui a noite inteira. Pode falar, sempre. Eu te ouço falar o dia inteiro, mas eu não canso. Sempre é bom. Exatamente. De todo esse processo que a Mariana contou, de toda a história, tudo isso foi muito intenso, assim, foi bem, bem forte. No final desse processo, antes da gente iniciar a fazer as águas, eu tive um processo de morte mesmo, assim. Eu já estava com febre há uns 3 dias, estava bem magro, bem debilitado, e acho que no terceiro dia, de madrugada, muita febre, assim, eu acordei, eu nem estava dormindo, sei lá, eu falei para Mariana, eu tô indo embora, você fica e eu tô indo. E aí ela falou, não, peraí, como assim? Como você vai? Não, não. E aí eu falei, para mim acho que já deu, já fiz o que tinha que fazer. E a conversa aqui está sendo essa. Aí nesse exato momento, eu dei meio que uma apagada, assim, meio apagando e meio voltando, era uma febre muito alta. E a Mariana se acoplou com a minha guiança, e aí a guiança deu a opção, falou, você escolhe, tem que ser agora. Se você quiser subir, a gente vai te puxar, e tá tudo bem, não tem nenhum problema nisso, você é muito útil aqui em cima. E se você quiser ficar, a escolha é sua,
você também é muito útil aí embaixo e tem muita coisa para fazer. E naquele momento passava como se fosse um filme assim na minha cabeça de tudo que eu já tinha feito e passado e muitas coisas ainda que estavam por vir, né? E naquele momento eu decidi, bom, se eu já estou aqui, tenho tudo isso ainda que eu posso fazer, eu decido ficar. Então, naquele momento, quando eu tomei essa decisão, eu apaguei, acordei só no outro dia, me lembro vagamente assim de muitas coisas acontecendo, muitos processos durante a noite. Enfim, aí foi quando a gente retomou toda essa parte de fazer a água materializar e tudo mais. Só para complementar essa parte da história aí que a Mariana conta, que ela contou. E eu gostaria de começar a entrar um pouco, a falar, aprofundar um pouco mais nessa história aqui, nessa questão que a gente fala de expansão de consciência e ativação do DNA essencial, né? Esse na verdade, é um chamado só, né? Expansão de consciência e ativação do DNA. Ele seria o nome mais simples dado para um processo simples, porém complexo, que acontece no nosso corpo e nas nossas estruturas energéticas, nesse momento de construção da nova raça mesmo. Então, a água tem frequências elevadas, cada uma tem a sua frequência e ela vai escalando de forma crescente até chegar na água da liberdade, da paz, que é a última, que faz com que as suas células vibrem nessas frequências mais elevadas e começa um processo de e ativação desse DNA, do seu DNA essencial. À medida que o DNA ele é ativado e você começa a acessar as informações da sua essência, o padrão que a gente é regido hoje, que é o padrão dos planetas, ele deixa de ter ação efetiva em relação a você. Você começa a seguir essas informações que vêm direto da sua essência. Então, essa ativação do DNA, ela começa a reconfigurar os seus chakras. Eles começam a trabalhar de uma maneira diferente do que a habitual, do que a gente conhece. Então, há uma inversão na função dos chakras. E para dar uma pincelada assim, o seu chakra básico ele se conecta com a Terra, mas de uma forma intuitiva, né? Você passa a conversar com a Terra, a receber intuição diretamente da Terra, e a sua base ela começa a ser o céu, né? Você se conecta com autoridade guiada ou intuída com a Terra, recebendo essa informação direta da Terra. O que é que a Terra está querendo me dizer? O que é que a Terra tá falando? Quais os passos? Onde é que eu piso? Onde é que eu não piso? Tudo amparado por essa base do céu. E dos outros chakras também, né? Que se alteram frequencialmente falando e começam a trabalhar de uma outra maneira. Tem dois pontos muito importantes que acontecem nesse processo da expansão
da ativação do DNA e essa reconfiguração dos chakras, que é a ativação do chakra autônomo, que é acima do chakra coroa, onde a nossa consciência está ancorada, e é onde a nossa mentoria se conecta. Então, esse processo de ativação do chakra autônomo e acoplamento da mentoria, a gente chama de começo da criação do ser autônomo, né? Para que você não saia da consciência mais, para que você passe a transitar no mundo a partir da consciência. Então, esse acoplamento da sua mentoria espiritual, ela permite, ela te auxilia que você fique na consciência, né? Quando esse processo ele começa a acontecer, ou ele acontece, você ativa um chakra que está acima desse, que é o chakra diamante, onde acopla-se a alma, né? Onde está a essência do ser, é nesse chakra diamante. Então, esses processos, eles são ativados por essa expansão, né? Eles são ativados por essa expansão da consciência que a gente fala e pela ativação do DNA. Nessa sequência toda, tem um processo que a gente chama de Continuum Life Mentoring. É um processo de acoplamento dessa mentoria. Então, a gente trabalha os dois juntos, com o indivíduo, abrindo um portal de energia para que essa mentoria se acople na consciência desse indivíduo que já está expandido com a água. E, futuramente, no próximo passo, é o acoplamento da alma. Então, o contínuo, eles são esses dois processos, que é acoplamento da mentoria, que o ser passa a ser autônomo, né? A gente começa a ter autonomia, recebendo essas informações direto da consciência, a mente se acopla à consciência, então ela recebe comandos da consciência e continua muito ativa, só que respondendo a esses comandos, trazendo para a ação o que precisa ser feito no mundo físico, ela que ordena, né? Tem esse papel de ordenar. O processo tem um processo de transformação dos corpos. O nosso corpo emocional, ele se acopla na estrutura e passa a ser corpo sentimental. Você deixa de ter aquelas emoções que a gente conhece hoje e começa a acessar diretamente os sentimentos, sentimento puro. E a partir disso, né, e o elemento que faz essa leitura do sentimento, lógico, é o coração, que tanto a Patrícia fala aí, do sentir do coração e agir pelo coração. Esse é a ferramenta que faz a leitura disso aí. Só que não passa mais por aquele filtro de emoções, que faz com que a gente se perde, né? A gente acessa o sentimento e aí traz para emoções, memórias e tudo mais, acaba perdendo a pureza do sentimento e aí se embanana um pouco. Então, esse corpo emocional, ele se acopla, ele passa, não tem esse filtro mais. Então, essas são as alterações estruturais que vão acontecendo, né, com a gente, à medida que a gente avança nesse processo com as águas. A Mariana comentou dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles
São 9 óleos também. Cada óleo essencial ele tem uma composição específica. E esses óleos eles vão ser para trabalhar os chakras. Eles trabalham essa transformação dos chakras. O que a gente percebe ao longo desse processo todo, que a gente vem passando desde o início, vem fazendo, é que o que interfere bastante para que se transforme, assim, para que siga com nessa transformação, são os hábitos, né? Então, a gente tem muito hábitos desde que a gente está na barriga da mãe e outros, sei lá, quais mais. Então, tem muitos desses hábitos que nos mantêm ou que fazem com que a gente volta na forma antiga. Então, o óleo ele vem socorrer nesse sentido, para que você mantenha a estrutura dos chakras e para que a qualquer momento que você sinta que saiu daquela frequência, aquela alquimia de óleos essenciais, ela te coloca em segundos de volta naquela frequência. Ou basta você passar na pele ou respirar. Se você inala aquela frequência, é muito mais rápido ainda. Eu vou falar para você. Um pouco mais das águas, né? Eu vou falar um pouco mais das águas, mas só passando dando uma passada em todos os processos e os elementos. E agora tem um outro elemento que não dá para falar ainda, a gente está testando isso, está indo com isso, que é algo que está relacionado com o oxigênio e com a informação também. E esse elemento, ele desconstrói os hábitos. Então, isso veio porque a gente encontrou alguns pontos de dificuldade nessa transição e a gente percebeu que era por conta dos hábitos. Então, esse elemento chegou para isso, para entrar na desconstrução dos hábitos. E também trabalha com informação, especificamente a informação na molécula de oxigênio. Isso é um pouco mais profundo, mas a gente fala em outro momento. Bom, me veio aqui, assim, de abrir, se vocês quiserem, né, os microfones, para relatar os processos de vocês, para dúvida, né? Porque só talvez a Beth não está tomando as águas, né? Então, não sei se a gente está falando um pouco além, né, das águas, não sei, enfim, para saber onde é que a gente está. Vamos lá? Pati, Carol, Clara, Posso falar. dúvidas? A Clara toma também? Toma. Quer falar, Clara? Pode falar. Não dá para te ouvir, o teu microfone acho que está desligado. Não. Se dá para aumentar ele. Clica com o botão direito em cima do microfonezinho lá embaixo e ele vai te dar algumas opções. Lá naquela flechinha, tá vendo? Vê se está tudo ligado lá, funcionando.
Clica no coisinho, botão direito aqui. E desse lado de meio. O áudiozinho. Lá em Audio Options, como é que ele tá, Clara? Fecha. Do lado do microfone tem uma setinha. Nessa setinha você clica e embaixo tem Audio Options. Achou? Então, se não está aparecendo nada disso para você, provavelmente o seu áudio não está conectado. Fala alguma coisa. Às vezes, não tá. No seu computador, nada? Que pena. Bom, se quiser escrevendo, né? Bom, você vai escrevendo, e aí eu queria falar com a Beth. É. Beth, você que não bebe, você tem alguma dúvida do processo? Bom, sim, porque o Sabe, processo. dúvidas, eu tô só assim, confabulando, imaginando que né, você está lá no nosso site, vendo sobre as águas, ou escutou a parte falar sobre essas águas e foi pesquisar, ou enfim, caiu aqui de paraquedas e está ouviu a gente falar e não situou. Só para, sabe, para eu entender também, para eu saber mais ou menos. Bom, eu já tinha escutado a Patrícia falar. Tá, Depois eu entrei no site para pesquisar um pouquinho mais. Então, assim, estou sempre ouvindo, né, o relato das meninas com relação ao processo, tudo, o quanto é intenso, né, de uma água para outra. Então, assim, agora só estou na expectativa, né, de começar a usar e descobrir, né, quais são as minhas experiências. ok. Carol, quer falar alguma coisa? Alguma dúvida operacional do processo? Eu vi há um tempo, não consegui, depois eu não achei mais, que você me perguntou das plantas e flores, né? Que você estava entrando na liberdade, na essência, isso te veio, e se eu não me engano, uma outra pessoa embaixo também falou, ai, nossa, também estou curioso para isso. E aí a gente. Ah, não, em relação da mensagem de cada um, né? É uma coisa que eu fiquei curiosa, eu acho que é porque como a gente tem como que nem a gente tem os anjos, saindo aqui por sair da luz. Pronto, Beth, não estou mais no escuro. Como a gente tem nos anjos e cada anjo tem uma mensagenzinha do que diz aquela energia de qualidade, então eu fiquei curiosa para saber qual foi a mensagem do Miguel, que eu realmente eu me vejo cada vez
muito conectada com o Arcanjo Miguel, assim, ele é realmente um cara que vira e mexe e aparece lá, assim, né, como, tipo, é esse caminho, né. Então, foi uma coisa que eu fiquei curiosa para saber a mensagem de cada uma. Eu até peguei o papelzinho e não diz exatamente, né, o que é a liberdade, o que é a essência. Eu passei por um processo muito intenso de voltar para Floripa. Não vou contar muito bem a minha história, mas eu voltei porque meu pai faleceu. Esse foi o motivo de ter voltado para Floripa. E nesse processo eu também resolvi me separar, uma coisa que já não estava tão legal, então foi uma decisão dupla, assim, ficar em Floripa e me separar do relacionamento que eu tinha lá em São Paulo. Quando eu encontrei vocês, que eu comecei a tomar as águas, fazia exatamente um ano, além de ser meu aniversário, que eu estava em Floripa, fazia um ano que eu tinha internado meu pai, e estava acontecendo muita coisa, tipo, emergindo e fluindo na minha vida. E eu acho que as águas, elas entraram, assim, como uma força, assim, e de alinhar, assim, digamos assim, que nem o cabelo quando fica os fiozinhos, assim, de ajudar a estar alinhando, alisando, né, e deixando cada vez mais claro esse meu caminho. Eu sei que muito é por mim, pelas minhas escolhas, mas eu sei que não tem como, mas simplesmente eu sinto que as águas realmente fizeram parte fundamental, assim, para todo esse processo, assim, foi uma das ferramentas, assim. É o que eu tenho para contar, eu tô louca para experimentar. E agora que eu entrei na liberdade, eu tô sentindo uma leveza, eu não sei, assim, uma leveza, assim, é claro que também foi um processo todo interno, esses dias intensos, assim, com a Patrícia, teve muita expansão da minha consciência, muitas curas, para olhar para muitas dores sem dores, mas eu não sei, essa semana eu me sinto leve, eu não sei se é isso que a liberdade faz, né, mas é isso, né. Assim, eu acho até a gente ri porque a gente acha engraçado que é tão antes das palavras, né? O que a gente sente com as águas, que aí às vezes as pessoas me falam, grava vídeo e fala, eu falo, Tem palavra, é muito tem coisa antes, que... né? Muito, a gente tenta, assim, eu quando leio o depoimento da Paty, assim, fico encantada, porque ela consegue colocar, se sente aquilo que ela tá sentindo. Uhum. E, e como é lindo, né, que é até antes do verbo mesmo, esse sentir, assim, e Uhum. que é bem o que você falou assim, é uma paulada, né? É uma paulada, mas é sem dor, né? É Uhum. um, é de volta para casa, é de volta para ser quem somos. Uhum. É bem interessante isso. É bem interessante, assim. E para mim foi como é, que foi todo um processo, né? Voltar para Floripa assim, não estar esperando com essa situação, voltar a morar com a minha família, tudo muito conturbado, né? E eu acho que naquele momento ali que eu decidi tomar as águas, que eu já estava nesse processo da minha vida, eu hoje me considero que eu tô mais Carol, assim, porque teve uma conturbação toda e hoje eu me vejo muito mais, me reconheço muito mais, né, do que nesse um ano atrás, praticamente, né. Isso. É isso aí, que bom. Eu, Que bom ouvir isso. eu tô na segunda toma, né? A gente pode depois falar esse processo, que eu tô na segunda toma da essência, né? E aí eu falei pro Thales que eu realmente sou. Tô estranhando até meu próprio nome. Eu coloquei Mariana Mel, porque na época da Bahia lá, meu olho ficou muito mel. E aí tinha um amigo nosso, um francês, que ele me chamava de Mel o tempo todo.
E aí eu gostei, assim, né? Me identifiquei, achei que ficou bacana, assim. E meu sobrenome é May, né? Então foi só uma troca, assim, uma aparente troca. E aí eu falei pro Thales, nossa, Mariana tá dificílimo, Mel, então eu não sei, May, tão pouco, Ferreira, que é meu outro sobrenome, sabe? Realmente, eu tô conseguindo entender agora na segunda toma compreender, né? Eu vim entendendo, mas eu compreendendo a ativação do DNA essencial. Essa liberdade aí da carga sistêmica e entrando na essência, assim, daquele negócio que não tem nome, não tem mais nem nome. Eu, pelo que eu me recordo da liberdade, da nossa toma da liberdade, realmente abre asas, assim. É bem Mari, interessante. o que você Oi? chama de carga sistêmica? É de todo, de toda, de Padrões. todos os padrões sistêmicos, familiares mesmo. De nome, sobrenome, sabe? De escolhas de nome e das cargas do sobrenome, né? De padrões, sejam eles quais forem, desde os bons e dos não tão bons assim. Tá, entendi. E outra coisa. Na canalização, que voltando à pergunta da Carolina, na canalização veio que seria água alcalina, né? Isso é a base, água alcalina, e que teriam informações da alcachofra em todas, né? E, e em cada uma teria informações de plantas e flores na sua máxima expressão. Ou seja, é o espírito da planta que vai, a informação de toda a espécie dessas plantas e flores, né? E não tem uma explicação, por exemplo, eu até depois falava para o Thales, a gente precisava explicar, assim, a verdade é para isso, aquilo, aquilo. E não tem uma explicação, né? Não, e esse conjunto de flores e plantas também não tem vamos dizer, uma ligação. Por exemplo, a gente sabe que nos florais, tais plantas são para isso, servem para depressão. Tais plantas são melhores para aquilo. Se vocês forem ver a composição, Thales pode falar melhor biologicamente falando. Elas não têm essa coligação. Porque a verdade, então, é para depressão. Enfim, não tem disso. É frequencial mesmo. E foi até nos dito, não é para tratar, não está tratando doenças, né? É elevando frequências, tirando de um estado e te colocando em outro. Acho que As plantas de cada composição, o papel delas aí, elas estão ligadas com a frequência vibracional de cada, tem um tipo de frequência, a combinação dessas plantas, elas vão manter aquela frequência no seu corpo, vão te auxiliar a você manter. Porque quando a gente fala em essência das plantas, em expressão máxima da planta, em espírito da planta, a sua célula, a sua membrana celular elas são inteligentes e elas reconhecem na hora aquilo que a gente está falando ali, aquela informação que está chegando. Então elas reconhecem imediatamente e começam a vibrar naquelas frequências, né? Acompanhando aquelas frequências. Então as plantas elas têm essa função aí, esse trabalho dentro das águas. Na verdade, é a informação que elas passam para a célula, né? De determinadas frequências. a gente voltando para Clara. Clara, realmente, se a gente for falar de fácil e difícil, é difícil, porque descortina mesmo. A gente brinca que põe óculos, né? A gente está sem óculos, aí põe óculos para se ver
E é a consciência que começa a atuar, né? Então, a gente, além de tomar consciência do ao redor, das relações, do fora, começa a ter consciência do dentro. A consciência toma conta, né? Ela se embebe mesmo como uma água e começa a se utilizar e utilizar o corpo para ser. Isso que é interessante. E a gente realmente vem de aprendizados nisso, mas efetivamente, assim, eu particularmente nunca tinha passado por isso, né? Eu tive problemas também com abundância, porque eu tinha projeções de abundância, e aí cai por terra. E por isso que eu falo, tem lapsos de sofrimento, assim, porque projeta, né? A gente projeta. E aí fica mais difícil. Uma outra coisa da Ana Moraes, que bom que você está aí com a gente. A Ana, ela revende as águas de Micael em Bauru. A gente esteve lá na casa dela, Casa Sensorial, um lugar bacanésimo. Foi o Rubira que nos indicou, foi incrível o nosso encontro lá. E ela tomou 2 vezes a verdade, porque nós deixamos de presente a primeira, né? E aí agora nós mandamos o kit inteiro, né? Então, aí ela reiniciou o processo. A verdade, ela dói, ela queima, ela dói. É difícil falar isso, né? Porque parece que sugestiona, né? Mas, olha, 98% dos relatos são esses. Dói fisicamente. A pessoa não quer continuar. Ela me escreve. O Thales usa muito capota. Por quê? Porque resiste. É difícil ver a verdade. A gente passa por isso. É muito difícil. A gente passou por isso. É muito difícil ver a verdade. Principalmente nas relações, né? Principalmente nas relações. E também eu acho que fica difícil porque você salta a frequência, né? Então você tá 9, 10, 12 mil hertz ali, saudável, tô falando uma pessoa saudável. E aí vai para 25, é um saltão, então aquilo dá um tranco. Tem gente que me escreve e fala, tá doendo minha coluna, eu nunca tive dor na coluna, não tô conseguindo andar, não tô conseguindo trabalhar. Não, dou aula e não estou conseguindo ir, assim, num surto mesmo. E eu falo, calma, observa, porque a gente não é terapia, né? Também tem que ser muito isso, porque é tão particular, a gente não ficar também fazendo uma terapia ali no negócio, é se observar, é expansão de consciência, né? É autonomia, chegar por si só aos insights, acessar por si só os canais, né? E aí depois aí eu dou aquela encorajada e vai pro caminho. Aí tem gente que fala, caminho leve, passa bonitinho e tal. Tem gente que não capotou na verdade, ou a verdade foi amena, dá uma capotada no caminho, porque projeta. Acho que o caminho é lá. Estou a percorrer, vou percorrer, tá lá, tá fora. E vê que o caminho tá ali, bombando. Tem gente que fala que entra na vida e morre, né? Essa é quase 100%. Não, mas eu achei que na vida ia dar aquele respiro, eu ia sentir a vida e tal. Capota, morre, vai pra caramba, termina o relacionamento, enfim, né? Que bom que você adorou. No amor, tenho alguns relatos doídos, mas a grande maioria fica em êxtase, assim. Abundância é interessante. E nós estamos percebendo que, assim, a partir da abundância, e vamos colocar aí ao 4º mês, né? E por você mais uma conta aí, uma por mês, não dá, né? Um pouco menos, 3 meses e meio. As pessoas dão uma sumidinha, assim. Então, não me chamam mais, não relatam, não escrevem no grupo. Parece que
não sei aonde que é que entra, assim. Não sei se já está inserido total no processo ou a coisa na abundância. Em qual, não sei o que a Ana está perguntando, mas é na abundância. Depois vem a perfeição, tem pouquíssimos relatos da perfeição, a essência também, poucos. e a liberdade. A gente está tentando sentir o que é isso. Eu, inicialmente, tinha um ímpeto de dar um cutuco, assim, de chamar, né, de conversar. Acho que até com a Clara eu fiz isso. Né, de te escrever, de assim, não ter um feedback e tentar ter um relacionamento. Eu fiz com algumas pessoas que eu sentia, assim, né? Ô, Clara, dá um oi aí agora, vamos ver. Oi. Tá funcionando. Funcionando. E aí, o que quiser. Eu fazia isso fiz com algumas pessoas que eu sentia, assim. Aí, no determinado dia, eu falei, será que isso é sentido ou será que é curiosidade? E aí, era curiosidade, para saber quem estava onde, o que fazendo. E se não tinham pego a garrafa e jogado fora. E aí, eu falei, entendi. Cada um no seu processo e eu estou aqui fazendo meu papel, que é o canal. E a partir daí, né, a gente toca para Deus. Mais ou menos assim. E aí eu percebi também que a curiosidade é uma frequência baixíssima. Hoje eu escrevi isso para uma menina, se eu não me engano, é de Floripa, que está tomando as águas. E curiosidade abre lacuna, né? E não serve para grande coisa. Pelo contrário, põe num oculto. Então, aí eu falei, eu dei uma recuada e estou deixando bem livre, assim, para as pessoas que quiserem falar e sentir e se colocarem no processo. Mas, Clara, quer falar agora? Já que abriu o microfone, né? Não, dizer primeiro que eu tive muita dificuldade de te escrever, ainda que você tivesse me perguntado lá, porque achei muito difícil colocar em palavras mesmo. E olha que eu adoro escrever, escrevo bastante, assim, tenho uma brincadeira, uma lida com as palavras, assim, mas mesmo assim achei muito forte, assim, não sei, é muito... Acho que eu preciso fazer talvez mais esse exercício, acho que pode ser interessante também. E bom, eu tô na abundância, que para mim tá sendo a mais difícil. A verdade tinha sido muito difícil, agora veio a abundância, assim, né, em todo o caminho. E aí é uma sensação de avesso, assim, a tudo que, sei lá, que de repente que eu imaginava do que poderia ser abundância, tipo, ao contrário, assim. Então, tipo, eu entrei numa onda que nunca tinha acontecido comigo, assim, de roubo, perda, furar pneu, tipo, um monte de coisa que eu falei, uau, eu nunca entrei nessa frequência, tipo, o que tá rolando, né? Mas junto uma tranquilidade também, como se tivesse um convite dentro disso tudo para soltar mesmo, né? Para soltar e deixar vir aquilo que de fato precisa vir, que talvez não é aquilo que você sente. Então é tipo, ok, aconteceu isso, vamos lá, próxima etapa, né? Então tá sendo um convite à confiança também. Eu tô ligando muito à abundância nesse momento, tá muito conectado a alguma coisa de fé, de abundância, de confiança, um lugar de entrega, né? Entrega que, enfim, tô um pouco dessa sensação. E tá sendo muito interessante, eu percebo, para mim também tem vindo muito intuitivamente os momentos de tomar água. Então, eu mantenho aquela coerência de deixar os 21 dias. E aí, depois desse dia, eu me libero para o dia que eu sentir tomar a próxima, né? Eu não tô fazendo tão regrada. E aí é muito louco porque vem exatamente no dia. Tipo, é hoje que começa o processo da abundância. Sei lá, é hoje que começa o processo da vida. E aí eu estou tomando sempre à noite, antes de dormir, num momento assim que me conecto, tomo e tenho me colocado também à disposição de olhar fisicamente como é que isso reverbera no primeiro momento em que a água entra, assim, né? Se eu sinto coisas, se não sinto, algumas... Eu devia ter anotado coisas, porque depois isso passa, né? Mas teve águas que eu começava a sentir um formigamento imediato, assim, no corpo. Então foi interessante perceber fisicamente como é que essas coisas também vão acessando, né? Para além da experiência nos 21 dias.
E o que eu percebo é uma coisa interessante que é que realmente dura esses dias todos. Não é que você tomou naquele dia, depois você fez xixi, sei lá, entendeu? E foi embora. Não, aquele processo está ali, sendo trabalhado, né? E aí é muito louco, porque é a sensação de que toda a realidade vai se reorganizando de uma maneira a trazer para você os elementos que você precisa para enxergar melhor aquilo, né? O que é aquilo mais puramente, né? Então as pessoas vão aparecendo, os lugares, as vontades são diferentes de se relacionar com algumas coisas. Enfim, de repente, sei lá, na luz, por exemplo, foi muito louco, porque eu vivi um processo lá no meu trabalho em que eu estava representando a luz naquele trabalho, em contraponto a uma outra pessoa que estava representando a sombra. A gente chegou até a fazer uma constelação sistêmica ali para olhar para isso, e eu tinha essa função naquele momento, estava cumprindo a função da luz ali, claramente, assim. Todo o sistema do trabalho estava olhando isso também e usavam essas palavras. Nossa, a Clara, ela está representando a luz agora. E eu estava tomando a água da luz, né? Ninguém sabia ali, mas eu falava, nossa, que sincronia, né? Porque eu não gosto de coincidência, que sincronia. Então, eu tô achando muito interessante. E agora você falando nos outros passos, né? Depois disso, me faz muito sentido. E me parece que realmente é uma continuidade muito necessária, né? Porque eu sinto que esses padrões de hábitos, de crenças, de alguma maneira, eles também vão vão trazendo de novo informações antigas que vão depois, enfim, se você não tomar cuidado, elas vão se instaurando no seu sistema de novo, e aí toda aquela consciência que estava acessando, ela meio que vai ficando menorzinha, com menos força, né? Então, essa sensação de que esse processo de continuidade, ele traz essa firmeza, não sei, ele traz ancora de uma outra maneira, né, esse processo. E também agora, não sei se vocês já ouviram falar também, se vocês também circulam nesse ambiente do Theta Healing, que é uma técnica também, que eu também trabalho com isso, né? Então, de alguma maneira, eu sinto que isso está muito conectado, são expressões diferentes, eu sinto, de uma mesma proposta, né, de trabalho, assim. E acho que as coisas casam, elas não se substituem para mim, elas se somam, assim. Acho que é isso. E tô sentindo um pouco de vontade de talvez encontrar um pouco essa rede de compartilhar mais durante o processo, né? Talvez eu que tenha que me acessar mais, talvez a rede já esteja acontecendo ou não, e se ela não está acontecendo a gente manifesta, mas de estar trocando mais durante também o processo, né? Acho que tem um momento que é gostoso de é só você com você mesmo dentro daquele processo, mas agora, por exemplo, nessa troca eu falo, putz, que riqueza aqui também, né? E essa rede de apoio, ela potencializa também os processos, né? Porque você sente que não é só você sozinho que está, sei lá, viajando naquilo, né? Você percebe que tem uma galera que está ancorando junto, né? Esse processo. Exatamente. Nós sentimos isso. A gente estava bem fechado, né? Bem também Em processo. Em né? processo. Então, a gente está nos finalmente aí do processo. São duas tomas, a gente usa esse termo, 2 ciclos. Então, se faz o primeiro, aí repete o segundo, e no final do segundo tem a água da paz, né? Nós já estamos produzindo ela, porque tem pessoas que já iniciaram, nós e nossa família, está no segundo ciclo. Porque isso dá uma duração de 1 ano, né? Todos esses processos, e a gente comenta, porque a gente passou isso. O que passou do primeiro, né? O que a gente conseguiu passar no primeiro, no segundo não passa mais. Então, vem calhar com o que eu disse da essência. Se eu deixei passar um pouquinho a essência na primeira, assim, esse empoderamento do meu ser mesmo, no segundo, o cara veio falando, esquece nome e sobrenome, agora somos nós aqui, né? Sou você.
Então, é bem isso. E por a gente estar em processo, não estava conseguindo, essa palavra, não estava conseguindo se abrir, né? E agora, pela Patrícia, pelas meninas da Forma, a gente vai interagir mais, a gente está fazendo outras parcerias para estar mais. A gente tinha muita dúvida, na real, muita dúvida. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de me vulnerabilizar, estou trabalhando muito isso, é uma das minhas maiores resistências, falar que não sei, falar que não vai, enfim, que não tenho para fazer, mas eu estou vendo que a hora é agora, não é vulnerabilizar, né? É estar, é ser, tá onde está todo mundo, né? E aí a gente achava que as águas iriam sozinhas, que não precisavam da gente, que a gente só iniciou, a gente só fez e tal, e continuaria fazendo, né? Como a gente vem fazendo, produzindo e tal, mas que não precisaria de nós. Mas a gente viu que não é assim, e aí ao longo disso a gente foi recebendo também os processos. E aí cada vez mais falando, não é assim, vocês estão inseridos nisso. Não é só se reconstruírem e tchau. É se reconstruírem, dar autonomia para os outros se reconstruir e formar seres. Nova raça, não é brincadeira. Eu assisto meu vídeo lá, choro. Então, você chora, porque eu falei, nem sei quem falou aquele dia. Porque é a nova raça mesmo, é assumido isso, não tem mais pra onde correr, né? E ter relatos, eu acho muito importante, né? Estar assim, sentir vocês, né? É imprescindível mesmo. E pode perguntar. Não, na verdade, eu fiquei pensando, porque eu tô amamentando, né? E aí eu fiquei pensando como é que isso pode estar chegando nela, porque está chegando, são células, é o meu sangue que vira leite que passa e que chega lá nela, né? Como que pode estar sendo para ela essa experiência, né? Que eu comecei a tomar as águas, ela estava com 1 ano e meio, não, um pouco antes, um pouco antes de 1 ano e meio. Então, como é que essas expansões de consciência também podem estar passando pelo corpo dela? E aí agora perguntando assim, não sei nem se vocês já pensaram nisso, mas como que vocês veem, sentem que pode estar chegando e... Olha, eu tenho 2 relatos, 2 mamães, né? Uma do Noah e uma do Micael. Eu, na hora que como ela chama? Thaís Azevedo. Na hora que ela me escreveu que o nome do menino vai chamar Micael, aí eu chorei. E aí escrevi para ela que eu quero conhecê-la, enfim, quero conhecer o Micael. E ela me mandou um recadinho, querendo meu WhatsApp, porque ela quer me mandar uns áudios. Porque o Micael tá numa maior comunicação lá. Que, enfim, pelo que ela me escreveu, ela falou, porque eu quero falar o que, tipo, meu bebê tá falando. E eu fiz, uau, né? Nós temos recebido muita coisa, muita informação sobre isso, porque nós estamos nos reconstruindo, né? A gente fala nova raça, não é só realmente um ajuste, uma reconstrução. Esses seres que já vêm, que estão vindo, e no seu caso já está, eles são já, né? Eles nem tem que reconstruir nada, eles já são. E ele já tem essas frequências no inato, assim, né? Então, acho que, não sei nem se é soma, né? Não sei a palavra, mas eu acho que é lindo. É lindo estar passando por isso. Imagina que idade tem seu bebê? Tá Sua 1 ano bebê. e 9. Ela fala. Tá começando a falar já. Eu acho que tende a acontecer aí um equilíbrio maior entre vocês, um equilíbrio de frequência, sabe? Uma sintonia, uma coisa bem equilibrada, assim.
por conta disso, né? E você está nessa frequência e aí ela vai bebendo leite, e essa frequência passa para ela, você está em contato com ela todo momento, as células dela vão reconhecendo essa similaridade e vão falando, pô, aqui é isso mesmo, sabe? E é um reconhecimento mesmo. E aí as duas expandindo juntas, né? E vão reverberando. À medida que isso começa a reverberar, as outras pessoas da família vão sentir, né? Já devem estar sentindo, não sabe o que, mas que tem alguma coisa diferente, assim, falar, essas duas, né? O que tem nessas duas? Começam a sentir, porque a frequência começa realmente a tocar as pessoas, a chegar nas pessoas. Então, é assim, Que lindo, é por gratidão. aí. Partindo, partindo para essa questão, vocês já passaram por isso, se estarem num lugar e as pessoas falarem, nossa, mas estou sentindo um negócio, tô vendo, olham pra gente assim, eu falo, Thales, será que a gente está muito astronáutico assim? A gente, sei lá, vai na rua, a gente malha num lugar aberto aqui, né? A gente faz exercício num lugar aberto no sol. E aí as pessoas olham, eu falo, será que eu tô muito em sala? Nossa, mas eu sinto alguma coisa. Primeiro fala, né, ai, que beleza, enfim, né, vai na beleza física às vezes, mas depois aprofunda um pouco e até escutar, eles estão vendo nossa luz, eles estão sentindo nossa frequência, né? E é engraçado isso, assim, não sei se alguém tem um relato nesse sentido de pessoas que não conhecem, tem em casa, né? Ah, tá acontecendo alguma coisa, da gente conseguir reverberar de uma tal forma que a frequência toda do lugar altera. A gente mede frequência com pêndulo e nosso quarto tem uma frequência altíssima perto da casa toda. E a gente mediu na casa da vizinha ao lado, que é a mãe do Thales, que tem uma frequência mais baixa, assim, uma vida bem comum, assim, né, de muito trabalho, enfim, e a gente começou a se antenar nisso também. Se alguém tiver algum relato nesse sentido. Ainda não. Ainda não. Eu tenho vários relatos, mas também não seria diretamente relacionados à água, né? Seria A Beth perguntou. momentos. Tá. A Beth perguntou lá no chat se é duração de 1 ano, qual a duração? A duração 1 ano. Pela informação, são 2 ciclos. Fecha-se com a paz. Não há necessidade de mais, né? Mas também a gente não sabe se mais 3 pontinhos, né? Acho que tem muita autonomia, tem muita intuição nisso. Tem o que a Clara falou, que intui o dia que toma. Tem uma outra pessoa que me relatou que ela não toma na sequência. Ela tá com a gente no terceiro ciclo. Ela fez o primeiro ciclo na sequência, bonitinha. No segundo, ela falou, não vou seguir a sequência, eu vou na intuição. E ela intui, ela medita e tal, intui e bebe. E, se eu não me engano, ela segue os 21 dias, mas ela toma intuído. E para mim tá tudo bem, eu acho que é lindo. Uma outra coisa é que as pessoas também nos perguntam, eu comentei até com a Paty outro dia, com as meninas, se pode despejar água num galão d'água, assim, né, nos 20 litros e tal, e tomar todos os dias. A gente não recomenda, porque a gente bebe todos os dias, né, e é punk, é um negócio punk. Essa é a recomendação nossa, né, da espiritualidade, que a gente bebesse porque a gente é ancora. Mas a gente não recomenda. Mas, se quem quiser experimentar, também pode experimentar. Tem relato da pessoa não ter tomado toda a garrafinha, ter guardado meio dedo, né? Porque é 60 ml.
para dar para o marido, para guardar para o marido. A casa caiu inteira, não deu. Então, aí não sei se é intuição ou se a gente falta naquilo, né? Sei lá, intuição, quer cuida do outro, enfim, aí tem N palavras para isso. Mas a gente A não gente recomenda. vai na recomendação, né, que foi o que a gente recebeu, que a gente sente que é garantido, né? Vamos dizer assim. O resto é Se, invenção, né? se for falado assim, então, ele deve ter uma margem de segurança aí, né? Vamos passar desse jeito, que é o que a galera vai dar conta, ou vai conseguir transformar dentro desse processo. Enfim, é o que a gente passa, mas aí cada um assume a responsabilidade de agir com né? Lógico. Então é isso. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Nós também. Vamos, se vocês quiserem encerrar, enfim, quiser perguntar mais Eu alguma queria coisa. sugerir. A Ana está por aí, eu vi que vocês escreveram. É a Patrícia que está falando. Eu queria Tá. sugerir que a gente fizesse de novo esse encontro, porque tem gente que quis entrar, chegou atrasado, me chamou, e aí eu achei que já estava num nível da conversa que acho que seria legal as pessoas assistirem e a gente continuar, porque eu senti uma gama de informações que veio não só de vocês, mas das pessoas que estão dando depoimento, que fica muito legal a gente gravar para quem quer assistir, né? E eu queria Sim. aprofundar, assim, um pouco em algumas questões que vocês levantaram, de como isso aconteceu, como é que vocês recebem isso, e não é por curiosidade, é porque justamente por uma frase que você falou, e eu sei bem disso, porque eu nasci assim, que é aquela coisa quando você se deu conta que estava recebendo alguma coisa diferente e as pessoas falaram que era a tua mente, né? E eu acho que na expansão que está acontecendo, muita gente vai começar a ouvir muita coisa e receber também as suas próprias canalizações, as suas próprias necessidades de passar para frente. E quando a gente encontra gente que já está fazendo isso e está se apropriando dessa coisa, eu acho que apoia também essas pessoas, entendeu? Eu senti isso em você. E eu também falo disso, né? Porque minha vida inteira foi assim. E aí eu queria, assim, ouvir você contar como é que foi, como é que é essa canalização, quando vem para você, como é que você se sente. Eu vi que você falou que fica presente, né? Mas depois você sai um pouco. As minhas geralmente são presentes mesmo, mas eu também tenho, não nas canalizações, mas eu também saio muito facilmente. Eu acho que é um momento que a gente poderia falar disso. Então, eu queria convidar para a gente ter mais encontros, que a gente aprofunde isso, se interessar para vocês. Nossa ideia é essa, é que a gente se encontre semanalmente, né? E vá falando disso, né? De como acontece, porque realmente, né? É tão simples, mas ao mesmo tempo é tão gera medo, né? Gera insegurança. Para que tenha cada vez mais seres autônomos, né? Que é o que a gente fala. Isso mesmo. Esses seres na consciência, ancorando essa consciência e ancorando essa mentoria. E cada um, todos os seres têm condição de fazer isso. Né? Nós não somos seres especiais, a gente trabalhou para isso, a gente trabalha para isso e se disponibiliza. Simples assim. E não tem pirofagia, não tem nada. Do mesmo jeito que a gente está conversando aqui, é simples, gente. É só se disponibilizar e conversa, que nem nós estamos conversando aqui. Então, eu acho que quebrar esse monte
de tabus que tem, esse monte de projeções que tem em cima dessa conexão com a espiritualidade, para que a gente consiga definitivamente dar os passos que tem que dar e sair dessa condição, né? Então, acho que é válido, sim, cada vez mais a gente conversar de uma forma clara e aberta em relação a isso, que outras pessoas que já estão nesse ponto de bala aí, assumirem ancorarem essa força, né? E eu vejo muitas crianças que trazem isso, né? Sim. O meu filho é o meu mais novo. Eu já percebo que ele é um que tem a conexão e ele já vem com o recado dado e ele passa por algumas situações na escola porque não acreditam. Então, é muito interessante a gente começar realmente, como você falou, quebrar esse tabu, né? Que nós somos só canal, né? A ferramenta para tudo isso. Não tem nada A demais. gente é o intermediário, né? Intermediário entre a terra e o céu. Então, se a gente é isso, não faz sentido não lidar com isso de uma forma simples, né? Normal. Legal. Então tá. Oi? Eu penso, né, a gente vai vendo no decorrer da gente abrir num dia, abrir um canal mesmo, abrir uma energia para canalizar por aqui. Super E legal. então, e para a gente receber informação mesmo, a gente pede muita informação, muita mesmo, né? De pessoal, enfim, a gente vai abrir uma comunicação aqui, e quem vier veio, e a gente pode fazer isso facilmente. Legal. Né? Muito legal, Mari. Eu agradeço. Mais alguma coisa? Eu super agradeço vocês, assim, foi bem gostoso ouvir vocês contando todo o processo. E as meninas também dando os depoimentos da verdade. Eu acho que no meu post do meu depoimento eu falo, a verdade é dura. Acho que foi isso que eu falei. A verdade é dura, né? E dói porque é um arrancar mesmo. Parece que arranca um véu que está grudado no teu corpo, né? E... É o primeiro tapa energético, né? É o primeiro. Isso que dói. Mas eu sou super grata, assim, a vocês por receberem as águas e por disponibilizar esse espaço aqui da gente conversar e expandir um pouco mais, né? Eu vou colocar, tá aqui no meu computador, eu estou gravando e eu não sei se eu consigo subir hoje, porque demora muito, mas amanhã vai estar lá no YouTube, tá bom? Legal. Nós que agradecemos muito, muito mesmo a todos vocês, a Patrícia em especial. Depois, na próxima interação, eu gostaria que você contasse aquela história de que você viu, né, umas águas chegando, enfim, a gente tem outras histórias de pessoas com quais a gente chega e fala, e a pessoa fala, eu vi, eu recebi, me falaram que essa água ia chegar até mim. E isso está crescente. Então, eu gostaria que depois você contasse isso para nós todos, para mim, eu adoro essa história. A Ana? Você mesmo. Eu? De quando você... Sim, aí eu achei que a Ana também tinha recebido. Eu falei, nossa, que legal. Não, eu conto, no próximo encontro a gente pode falar disso. Foi muito especial mesmo. Quando eu cheguei no Brasil, o Oswaldo me falou da água, eu falei, eu sabia. Que lindo, fiquei emocionada, fiquei feliz. Muito legal. Que legal. A gente está muito feliz mesmo, muito mesmo. A gente está na pura expansão, assim, a gente vive disso, a gente vive 24 horas para isso, né? Com umas dificuldades aí ainda com dinheiro, mas nada paga o que a gente vem vivendo, né? Vivendo consigo, vivendo com vocês,
a cada dia que a gente se concentra e a gente ancora energia para todos que estão bebendo as águas, isso nos fortalece, assim, completamente. Eu quero só lembrar não, eu não sei falar, eu recebi uma invocação das águas de Micael, coloquei lá no site. Então, depois, se vocês quiserem, dar uma lida, é super linda. Acho que vale a pena. A gente imprimiu, foi há pouco tempo. A gente imprimiu e, como a gente bebe todo dia, a gente faz. Mas ao beber, eu acho é uma força grande, né? E nós também estamos agora super abertos, né? Para iniciar coisas, iniciar trabalhos, estarmos em parcerias. A gente viu que é só assim mesmo, né? Então a gente está aberto aí a ajuda mesmo, né? E sintam, cada uma de vocês que já estão expandindo com a água, qual é o momento de fazer o contínuo, qual é o momento de acoplar essa mentoria na consciência. E a hora que sentir esse chamado, nos avise. Deixa eu falar um negócio disso que eu achei. Eu queria saber mais o que é. Sabe por quê? Eu vou para o jogo planetário em julho, né? Lá em Fenrir, de novo. E a hora que você falou isso, Thales, na hora me veio o jogo. Por quê? Quando eu resolvi ir para o jogo planetário, tinha a ver com isso. E era exatamente isso. Com essa conexão de acoplamento com a minha mentoria, com a mentoria. E aí agora você falou, eu falei, nossa, foi o mesmo que eu ouvi quando me falaram que eu deveria ir em julho para o jogo planetário. E vai ser quando eu tô acabando as águas, a minha primeira toma. Também. Eu acabo, e inclusive eu já tinha pensado, eu vou pedir já a segunda para eu levar para lá, porque eu vou estar lá quando eu começar a tomar a segunda. E isso me chamou a hora que você falou. Tem alguma coisa nisso para eu observar, né? Porque se eles me pediram para ir para o jogo, para isso, então acho que a gente pode também aprofundar mais sobre. E foi em Fenrir que eu recebi, né, a história da água, que ia chegar água também. Foi lá que eu recebi, na meditação lá. Então depois eu queria saber sim mais sobre isso. Com certeza, vamos aprofundar sobre essa mentoria, o contínuo e tudo mais. Esse é o caminho, gente. Eu acho que dá. A gente já tem feito. Pode falar. Não, eu acho que de repente até A gente tem feito esse processo. Não, eu acho que dá até para fazer um encontro, de repente, para você explicar melhor o que é o contínuo, como é que é esse processo. Sim. A gente faz. Ele é um processo que acontece no presencial, né? Então, ele é um processo, a princípio, individual. A gente faz com cada um. Então, a gente já fez, já vem trabalhando com algumas pessoas que já estão expandindo com a água, né? É necessário que já esteja expandindo, já tenha a frequência elevada para que esse processo aconteça. E também ele é super simples, né? Mas intenso. Então, essas pessoas que a gente já trabalhou e já fez o processo, estão nessa autonomia, assim, a cada mensagem que chega aqui deles, a gente fala, uau, sabe? O cara transforma a visão da vida e transforma a vida, né? Começa realmente a transitar em outro patamar, de outra plataforma. Porque, na verdade, assim, num momento, eu acho que não é tão longo, próximo,
A gente vai começar a desenvolver um trabalho, desenvolver pessoas para transitar da 18ª dimensão para a Terra, que é a dimensão do Sol. Então, um dos nossos papéis, um dos nossos trabalhos é esse. Mas isso tudo é um processo mais à frente, né? Isso não dá para ser feito agora ainda. Então, a hora que o chamado vier, fala, ó, pode ir que tá, a gente vai disponibilizar e começar a fazer. Mas, por enquanto, o que tá indo é isso aí, é o contínuo, com o processo de mentoria. Depois do processo de mentoria, acoplamento da alma no chakra diamante. Então, Eu acho que nas nossas interações a gente pode ir discorrendo disso, a gente né? vai falando mais. Fala um pouco da água, aí já vai para o contínuo e já vai para o acoplamento. A gente faz encontros, né? Na verdade, a gente já fez 2 encontros. Um que foi em São Paulo, na casa de uma amiga. A gente foi, né, desproposital e a coisa aconteceu. E em Ribeirão Preto também, a gente foi para um final de semana e aconteceu, né? Não foi nada programado, mas a gente, depois desses 2 acontecidos, a gente começou a pensar em programar, né, nossas idas, e aí faz essa roda aí, bebe a água que a gente estiver bebendo, se a gente não estiver bebendo mais, ok, a gente toca essa frequência, abre esse canal e faz o processo do contínuo, né, de quem estiver apto naquele momento. Porque tem gente realmente que tá ali, mas não tá, não vai fazer, não quer fazer, né? Então, de quem quer fazer. Então, a gente pode ir discorrendo mais sobre isso. Para quem realmente quer, sim. Para quem quer ser a consciência, para quem quer viver na consciência e para quem quer estar no fluxo do contínuo da vida. A verdade é isso. Então, se o cara não está afim dessas coisas, não tem por que fazer. Né? Agora, se ele está nessa pegada, então é o caminho. E até a parte, vocês da forma nos auxiliarem. Por isso que eu perguntei das suas idas, de que forma que vocês estão fazendo isso, né? Para ir você foi para Recife, vai para Floripa, enfim, para até nos auxiliar nesse sentido de. Sim, a gente vai conversar sobre isso, sim. Tá bom. Tá? Que bom, viu? Obrigada, gratidão a todos Nada, vocês. Gente. Obrigada, Tamo viu? aqui. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo. Gratidão. Até Boa mais. noite a todos. Ótimo. Beijo, valeu. Valeu. Tchau. Bom frio para vocês. São Paulo tá gelado. Nossa, aqui tá gelado, hein? Tá bem gelado. Pelo Tchau. menos sem sol. Beijos.